Olá a todos, meu nome é Jean Brown e sejam muito bem-vindos à nossa aula de Química Inorgânica Básica. Hoje nós vamos mergulhar no universo de um grupo de elementos muito particular da tabela periódica. Eu os apelidei de os elementos antissociais da química. Por que, né, antissociais? Porque vamos falar sobre os gases nobres. Eles são famosos por uma característica muito específica, que é uma enorme falta de vontade de interagir ou reagir com outros elementos. Mas como veremos, essa timidez química é exatamente o que os torna tão estáveis, fascinantes e ironicamente tão úteis para nós. Vamos começar a desvendar quem eles são. Então, quem são exatamente esses elementos? Eles formam o grupo 18 da tabela periódica, que é a última coluna à direita. São eles o hélio, o símbolo He, o neônio, o símbolo Ne, o argônio, o símbolo Ar, criptônio, o símbolo Kr, xenônio, o símbolo Xe e, por fim, o radônio, símbolo Rn. O fato de estarem todos alinhados na mesma coluna ou grupo, né, não é uma coincidência. Na química, elementos no mesmo grupo compartilham propriedades semelhantes. E no caso dos gases nobres, essa semelhança é sua notável estabilidade que vamos detalhar agora. Bom, a grande pergunta é: o que define um gás nobre? A sua característica mais marcante, como esse slide aponta, é a baixíssima reatividade química. Pensem nisso como o sonho de todo átomo. A maioria dos átomos busca a estabilidade, e na química, estabilidade geralmente significa ter a camada de elétrons mais externa, que a gente chama de camada de valência, completamente preenchida. É a famosa regra do octeto, onde os átomos tendem a ter 8 elétrons nessa camada. Acontece que os gases nobres já nascem assim. Eles já possuem a camada de valência completa, o que os torna energeticamente estáveis e autossuficientes. Eles não precisam doar, receber ou compartilhar elétrons com outros átomos. É por essa autossuficiência, essa relutância em formar compostos, que eles ganham os apelidos de gases inérteis, ou como a gente chama, gases nobres. Nobres porque, assim como a nobreza de antigamente, eles não se misturavam com a plebe, ou seja, não se misturam com os outros elementos. A história da descoberta desses gases é uma verdadeira saga científica. Vamos começar com hélio. Ele tem origem única, foi o único elemento descoberto primeiro fora da Terra, foi em 1868, durante um eclipse solar, pelo astrônomo francês Pierre Janssen. Esse astrônomo, ele notou uma linha espectral amarela no Sol que não parecia a nenhum elemento conhecido. Foi batizado de Hélio, em homenagem a Hélios, que era o deus grego do Sol. Bom, 27 anos depois, em 1895, que o químico William Hansen conseguiu finalmente isolá-lo aqui da Terra. Em seguida, o argônio, sua descoberta nasceu de uma anomalia. No final do século XIX, Lord Rayleigh e William Hansen perceberam que o nitrogênio extraído do ar era ligeiramente mais denso que o nitrogênio produzido em reações químicas, e a conclusão disso é que o ar deveria conter um gás desconhecido mais pesado e inerte. Eles o chamaram de argônio, do grego argos, que significa preguiçoso ou inativo, o nome perfeito para sua personalidade química. Depois do argônio, Hansen e seu assistente, que se chamava Maurice Travis, continuava a caçada. Em 1898, eles usaram uma técnica inovadora, que era a destilação fracionada do ar líquido. Ao fazer isso, eles descobriram não um, mas três gases que estão no slide. O primeiro que eu vou falar é o neônio, do grego neos, que significa o novo. É ele o responsável por aquele brilho vermelho alaranjado intenso dos letreiros luminosos.
O criptônio de criptos, que significa o oculto, pois estava escondido em pequenas quantidades no ar. E o xenônio de xenos, que significa o estranho, pode ser ainda, que ele ainda pode ser ainda mais raro. Bom, é, finalmente a gente vai ter o radônio. Sua descoberta foi em 1900, ela está ligada ao trabalho de Marie Curie e Pierre Curie com a radioatividade. O físico Frederick Ernest, ele percebeu que o elemento rádio emitia um gás também radioativo. Esse gás foi depois identificado como um novo elemento, o mais pesado de todos os gases nobres e o único que é naturalmente radioativo. Bom, já conhecemos a história individual, mas como família, né, o que eles têm em comum? O estado físico. Como o nome sugere, todos são gases em condições normais de temperatura e pressão. Isso acontece porque as forças de atração entre seus átomos, as chamadas forças de Van der Waals, são muito fracas. A aparência é que são todos indolores e inodoros, completamente perceptíveis aos nossos sentidos. Bom, da reatividade, como já frisamos, são quimicamente inertes na maioria das situações. Sobre os pontos de ebulição e fusão, é que, consequentemente, por terem forças interatômicas fracas, eles possuem pontos de fusão e ebulição muito baixos. Uma curiosidade é que esses pontos aumentam conforme descemos no grupo. Por exemplo, o hélio ele ferve a 269 graus Celsius, enquanto o radônio ferve a 62 graus Celsius. Isso ocorre porque átomos maiores e mais pesados têm forças de atração um pouco mais fortes. E por fim, a condutividade é que eles são péssimos, né, condutores de eletricidade. Seus elétrons, eles são firmemente presos ao núcleo. Não há elétrons livres para transportar uma corrente elétrica, por isso péssimos condutores de eletricidade. Bom, gente, olha, chegamos então à nossa conclusão. O que podemos, né, então levar dessa aula? Primeiro, que os gases nobres, apesar de sua fama de antissociais, têm propriedades físicas e químicas únicas, que os tornam vitais para a tecnologia moderna. O seu caráter inerte não é um defeito, mas sim a maior qualidade para muitas aplicações. Por exemplo, o hélio é usado para encher balões e dirigíveis, mas sua aplicação mais nobre, sem trocadilhos, é na forma líquida, para resfriar os ímãs supercondutores de aparelhos de ressonância magnética em hospitais, por exemplo. O neônio ilumina nossas cidades, como a gente tinha falado, em letreiros, em postes de iluminação pública. O argônio é usado em soldagem para criar uma atmosfera inerte e proteger o metal. E o xenônio, como citado no slide, é usado em sistemas de propulsão iônica para satélites. Vamos brincar assim que é algo saído da ficção científica. O estudo deles também nos mostra como a ciência evolui, né? Por décadas, eles foram considerados absolutamente inertes, mas hoje sabemos que os gases nobres mais pesados, como o xenônio, podem sim formar compostos químicos sob condições específicas. Isso quebra regras que pareciam absolutas e nos mostra que o nosso entendimento do universo está sempre em expansão. Bom, isso conclui nossa jornada pelos elementos antissociais da química. Espero que tenha ficado claro porque eles são tão especiais. As referências bibliográficas utilizadas para a elaboração dessa aula estão listadas nesse slide. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos. E eu desejo a todos uma ótima, uma excelente viagem aí pela química, pelas descobertas químicas. Obrigado.